Sempre tem aqueles livros que a gente não gosta tanto assim, na verdade. E aí a gente acaba dando sei lá, uma pontuação um pouco baixa, né? Uma estrela, duas, três. Então, hoje eu vim falar sobre esse tipo de livro, porém, como vocês viram aí, o desafio é que eu terei que defendê-los ao invés de falar mal sobre eles. Porque falar mal é muito fácil, agora defender os pontos positivos é um pouquinho mais desafiante, na verdade. E eu acho que é muito importante que a gente entenda que se um livro não foi bom pra gente, não quer dizer que não seja bom o livro em si, entende? Mesmo aqueles livros que a gente ama, vai ter algum ponto que a gente não vai gostar e a gente vai relevar, não é verdade? Às vezes um livro 5 estrelas ele não é perfeito, mas a nossa experiência com aquele livro foi perfeita e por isso a gente deu 5 estrelas. Então a gente relevou algumas coisas que não foram tão bem abordadas. Gente, a perfeição não existe. E é isso. Então esse livro é mais uma reflexão e um desafio, porque a gente precisa aprender que um livro ele só é bom quando funciona com você. E se não funcionou com você, não quer dizer que ele seja ruim. Então vamos lá. O José, então, escolheu pra mim 10 livros, né? Essa linda estante, mentira. Ele escolheu no Scooby, então ele pegou os livros. Ele pegou os livros que são menos avaliados, assim, que tem de 1 a 3 estrelas no meu Scooby. Então foi isso mesmo, a gente teve um pouquinho de dificuldade. Mas é isso, ele escolheu 10 livros, então obviamente não vou falar sobre os 10 livros aqui. Se você ficou curioso, vai ter que assistir o segundo livro. Vai ter que assistir a segunda parte do vídeo, tá? Que vai ser gravado nesse mesmo instante, tá bom? Porque é assim que funciona. E aí, aqui eu vou falar sobre 5 livros e outros 5 livros vão estar no próximo vídeo. Então eu vou tirar aqui, ó. O primeiro livrinho. Estou animada. Não acredito que você escolheu esse livro! Que afronta! É assim que é. Mentira, como é que é o nome? Quem é Você, Alaska? Quem é Você, Alaska? É o livro do John Green. E talvez você me odeie por eu não ter dado 5 estrelas para esse livro. Eu não dei. E mesmo assim, eu acho que esse livro, ele é um livro, sei lá, ele é um livro muito importante. Porque ele vai tratar sobre um assunto meio que de depressão, meio que de angústia, de frustração, de perda e essas coisas, assim. E por que eu não gostei tanto assim do livro? Eu não gostei muito do livro por causa de uma coisa específica que eu não posso falar porque seria spoiler. Então foi só isso mesmo. Só que assim, ele me deixou um pouco decepcionada por causa disso. Mas eu sei que é uma característica do autor hoje, como Samela de 2020. Eu sei que é uma característica do autor. Eu li esse livro tem muito tempo, acho que lá em 2015. Então já tem, né, 5 anos aí. Eu já cresci horrores. Mas eu vou defender esse livro porque esse livro pode conquistar aquelas pessoas da faixa etária mais jovem, assim, como adolescentes e jovens. Eu acho que ele traz uma questão importante. Ele também aborda amizade, ele aborda a superação de conflitos. Eu acho que é legal, assim, o protagonista do livro eu achei sensacional, ele é muito bom. E assim, é isso. A minha forma de defender esse livro tá nisso, porque como eu sei que muitas pessoas amam esse livro, eu sei que ele é muito importante na vida de muitas pessoas. E também sei que ele traz questões importantes, ele aborda questões importantes. Então, assim, é isso. Eu acho que quem é desse grupo etário, acho que vai gostar bastante da história. E prepare os lencinhos. Vou tirar aqui outro livro. Segundo livro aqui. A pessoa tentando ler o que ele me escreveu. Black para sempre. Tem muito problema.
que você fez proposta. Ai, gente, esse Gilberto, ele faz as coisas de propósito, tenho certeza. Black para Sempre, ele foi um livro, assim, que me decepcionou um pouco. É que, assim, eu esperava mais aprofundamento na história. Porém, é um livro que vai falar sobre uma questão bem, assim, conhecida nos livros, né? Que a gente já tem ouvido falar sobre doença, essas coisas, assim. Mas é um livro que vai te emocionar de alguma forma, não importa como. Não importa que ele não aprofunde tanto assim as questões, mas ele vai te emocionar. Isso é fato. Então, assim, o lado bom é esse. Pra mim, esse que eu consegui discernir do livro foi isso. Vai tratar sobre a história de uma mulher. Eu nem consigo lembrar muito bem da história, porque já tem um tempo que eu li. Mas é uma mulher que ela tá com a vida assim, um pouco complicada e tal, e aí ela vai conhecer alguém que vai tornar tudo muito melhor. Só que tem um segredo aí na vida dela, que é uma coisa ruim, óbvio. E assim, a gente vai ver como essa mulher ela vai lidar com essas questões. Só que esse livro ele não acaba nesse livro. Ele tem continuação, e eu não continuei lendo. Então assim, eu não sei o que vai acontecer depois disso. Acredito até que as questões que eu coloquei como não aprofundadas talvez sejam tratadas ao longo da série, que é uma série esse livro, ou uma trilogia, eu não me lembro, mas enfim, alguma coisa assim. Então assim, eu acho que quem gosta de livros que fazem chorar, por exemplo, vai gostar bastante desse livro. Inclusive tem gente que ama esse casal. Eles são inclusive bem fofinhos, eu gostei bastante assim dessa parte. Então é isso, defendo esse livro pra quem gosta desse clima de, sabe, de fazer chorar, de emocionar, de chocar a gente com uma realidade brutal e difícil de lidar. Terceiro livro. Terceiro. Gente, eu sou péssima para as contas. Você tinha que colocar ele, né? Incrível. Agir e pensar como um gato. Oh my god. Então, gente, esse livro, na verdade, eu não sei, é porque assim, ele é um livro, ele tá até aqui em algum lugar. Ó, só que ele tem umas frases, uns textinhos rápidos e umas ilustrações. Ele é muito fofinho. Aí quem ensina fala livre, calmo, curioso, observador, confiante, teimoso, prudente, elegante, silencioso, carismático, nobre e independente. Agir e pensar como um gato. Então, a proposta do livro é a seguinte: o autor ele vai pegar reflexões da vida dos gatos e transmitir isso para reflexões da nossa vida enquanto humanos, assim. Só que ele realmente é muito bom para quem tem gato. Acho que foi por isso. Acho que o meu problema é que eu não tenho gato, eu nunca tive gato, então eu não pude ter essa experiência, sabe? De ler e falar, realmente o gato faz assim e tal, e eu acho isso legal. E então acho assim, para quem tem gato, esse livro aqui é perfeito, perfeito. Assim. Até para quem ama gato, assim, que não tem gato, mas ama gato, sei lá, lê sobre gato e gosta de gatos no geral. E é isso, acho que para quem tem gato, esse livro aqui é um prato cheio. Quarto livro. Não, agora, pausa aqui, que eu vou fazer um confessário aqui. Ele escolheu esse livro de propósito, porque ele sabe que esse livro é tipo... Enfim, deixa quieto. Madame Bovary. Olha só pra vocês terem uma ideia de que é de propósito, quando ele quer me fazer raiva, ele me chama de Madame Bovary. Só pra vocês terem ideia. 1, 2, 3. Madame Bovary é um clássico da literatura de um autor super famoso, Gustave Flaubert, sei lá, alguma coisa assim. Eu li junto com a Letícia esse livro, mas vou ser sincera, a gente só terminou esse livro porque ela precisava, por causa da faculdade dela, então foi mais ou menos assim. Não foi uma experiência muito boa, mas tem muitas pessoas que curtem esse livro, que gostam muito desse livro, inclusive que favoritam a protagonista do livro, que foi com quem a gente teve um problema. Mas assim, eu recomendo esse livro para quem gosta de refletir sobre a sociedade e a mulher na sociedade. Porque esse livro ele mostra muito bem como uma mulher era subordinada, como uma mulher era submetida a certas
questões que ela não tinha escolha. Então, esse livro ele aborda isso de uma maneira bem interessante. Só que ele mostra um outro lado, porque quando a gente lê esse tipo de livro, a gente vê mais ou menos como a mulher supera isso, como, sei lá, como ela tenta se impor diante disso. Mas nesse livro, a protagonista ela age de uma forma diferente. Não é como se ela estivesse tentando se impor, ela apenas vive a vida dela e não se importa com nada, assim, sabe? Mas a gente consegue perceber que é justamente por causa dessas questões que ela faz coisas das quais ela faz, entende? Ou as quais ela faz. Ela faz coisas que ela faz. Enfim, que as coisas que ela faz têm a ver com essa questão social que ela vive naquela época, entende? Ela é egoísta, ela tem os sonhos, os planos e as ambições dela, é uma mulher ambiciosa. E ela não se importa com quem está no caminho dela, ela simplesmente quer alcançar aquilo. O plano é esse, entende? E esse foi o ponto do livro, assim, que eu pude pegar como reflexão, mas a reflexão importante que eu acho que o livro traz é justamente isso. Como uma mulher, ela teve que se impor, como ela teve que resolver as pendências da sua vida naquela sociedade que onde ela era obrigada, por exemplo, a se casar com uma pessoa que ela não gostava, que ela, enfim, não tinha nenhum tipo de apreço por essa pessoa. Então, assim, né? A gente sabe que isso é muito bizarro e, na verdade, a gente não viveu isso, porém, muitas mulheres viveram isso. Então, esse livro ele tem esse peso de importância e, por isso, eu recomendo também esse livro. Embora eu não tenha me adaptado a essa história, não tenha gostado tanto assim, eu acho que o peso importante é esse. Então, se você gosta, recomendo pra isso. O último livro desse vídeo aqui. Uma Curva no Tempo é o livro favorito de muitas pessoas. E é bizarro. Então, gente, Uma Curva no Tempo é... Então, esse vídeo é um desafio, tá? Então, eu estou me desafiando, calma aí, que a vida é um pouco difícil assim. Eu fico um pouquinho frustrada com o livro. Muitas pessoas gostaram do final, mas eu não gostei do final do livro. Eu achei que foi um pouquinho sem noção, assim. Mas como não era uma fantasia, eu não esperava esse tipo de coisa que acontece no final do livro. Então, pra mim, foi um final que ficou meio sem nexo ali na história. Pra mim, essa foi a minha experiência na época. Aí aqui, ó, na capa do livro tá: e se a vida lhe desse uma segunda chance? Então, é justamente isso, ó. A noite do acidente mudou tudo, tá? Então, é mais ou menos isso, tipo... Em uma noite acontece um acidente que no momento do acidente, para salvar a vida dela, ele acaba morrendo, o melhor amigo dela. E aí 5 anos depois, a vida dela é um desastre, ela nunca conseguiu superar isso. Então assim, essa parte é muito emocionante. E depois disso acontece uma coisa específica lá na vida dela, que tudo muda, assim, e de repente, 5 anos depois, o acidente acaba se tornando uma sorte na vida dela e não o azar. Então ela não perde o melhor amigo nesse acidente. A gente fica assim, o que tá acontecendo? Então o livro ele é muito instigante. Você não quer largar justamente porque você quer saber o que tá acontecendo, justamente. E ela não tá entendendo nada e, tipo, é incrível. Ela começa a achar que tem algum problema, sabe, com ela mesma e tal. Então, assim, a câmera deu uma parada, mas então vou continuar aqui com o celular mesmo, tá? E isso é o que a gente tem pra hoje. E aí, então, eu recomendo o livro pra pessoas, assim, que gostam desse tipo de história mais emocionante, assim, sabe? Porque é muito bom acompanhar toda a trajetória da personagem. E aí a gente acompanha e aprende umas coisas e é muito bom, assim. Eu achei a proposta do livro boa, eu só não gostei tanto do final, então foi meio que uma decepçãozinha por causa disso, mas eu super recomendo pra quem... Eu acho que muita gente vai gostar desse livro, sério, tipo, muita gente. Foi comigo mesmo que não funcionou e por isso eu recomendo o livro pra essas pessoas que gostam de livros de superação, de perda e essas coisas, então é muito bom.
Então é isso, se você gostou desse vídeo, desse desafio, dessa mensagem que eu tentei passar aqui, que um livro não é perfeito, que se você não gostou não quer dizer que ele não seja bom, e a gente precisa deixar isso muito claro. É muito válido que você traga a sua opinião verdadeira e sincera, óbvio, mas sempre dentro do respeito e da concepção, do entendimento, da compreensão de que não funcionou com você e vai com certeza funcionar com outra pessoa. Então é muito difícil você dizer para as pessoas não lerem certo livro, entende? Você pode até dizer que talvez certo tipo de pessoa possa não gostar, mas isso quem tem que decidir é ela. Então sim, todos os livros têm que ser lidos, porque a gente precisa tirar a nossa própria conclusão para poder saber se o livro é bom ou não pra mim. Entenderam? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Esse foi a primeira parte, então assista a segunda parte que vai estar também lá no canal. E vamos ver o que a gente vai conseguir nesse desafio, nesse segundo desafio, tá bom? Curte, compartilha e essas coisas, se inscreve e até o próximo vídeo.